A paz do Senhor Jesus para todos os nossos irmãos em Cristo. Quem vos saúda é a sua irmã em Cristo, a cooperadora Alessandra Custódio, da cidade de Igarapava, São Paulo. Deus abençoe vocês, meus queridos irmãos. Eu estou aqui para trazer a palavra do nosso Deus para você. A palavra de Deus é maravilhosa. Sabemos que foi com o poder da palavra que tudo, Deus criou. Meus queridos irmãos, eu quero fazer uma oração, para dar início, e depois nós vamos ler o livro de Mateus, capítulo 12, deixando para sua meditação e para que a gente possa aprender juntos, Estamos aqui para compartilhar a palavra de Deus com você. Amém? Quero orar por você, você que tem um problema aí, uma enfermidade, uma dor, coloca a mão sobre a tua enfermidade. Jesus cura, tá angustiado? Põe a mão no teu coração aí agora, que eu vou fazer uma breve oração para deixar aqui a palavra de Deus, amém? Coloca aí também, de onde você é, o nome, seu nome, deixa aí uma saudação e compartilhe para que mais pessoas possam receber a palavra de Deus. Nosso objetivo aqui é levar até você o evangelho, mostrar para você o caminho que leva para o céu, amém? Vamos lá. Vamos orar, Coloca a mão aí no teu coração. Senhor, grande Deus, eterno Pai, altíssimo Deus, eu apresento neste momento todas as pessoas que estão neste momento orando comigo, pessoas que estão angustiadas, pessoas que estão enfermas, pessoas, meu Pai, que nesse momento, Senhor, estão com sentimento de culpa, se sentindo culpada por algo, estão triste, abatida. Estende as tuas mãos agora, que a tua graça possa alcançar esta pessoa enferma, essa pessoa que está triste, essa pessoa que está, meu Pai, desviada do caminho. Tenha misericórdia, essa pessoa que ainda não teve um encontro contigo, meu Deus, vai de encontro, vai tocando agora e repreendendo todo o mal da sua vida, toda enfermidade, toda obra maligna que seja banida, queimada, destruída pelo sangue de Cristo. Pai, que nesse momento o Senhor possa colocar a paz dentro deste coração. Prepara o nosso coração para receber a tua palavra que liberta. Senhor, a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir da palavra do Senhor. Nós queremos ter mais fé. E por isso nós estamos aqui, para, Pai, ouvir a tua palavra. Meu Deus, abençoa a todos, decreta vitória sobre a sua vida, sobre a tua família, sobre o teu trabalho. Move as tuas mãos agora. Senhor, tirando todas as barreiras, resolvendo os problemas, salvando almas, que a tua graça alcance, trazendo salvação, libertação, restauração. Abençoa o lar, a família, Pai. Dá força espiritual para esta pessoa, para que ela não venha parar no meio do caminho, para ela se levantar, essa pessoa que está caída. Meu Deus, cura agora, restaura agora e queima todo o mal, em nome de Jesus. Amém e amém. Eu disse que era uma breve oração, Nós vamos agora para a palavra de Deus, tá bom, meus queridos? Se você quer orar comigo, eu estou orando um dia sim, um dia não, no canal Direto com Deus, das 9 às 10 da manhã, Hoje mesmo eu orei, das 9 às 10. Então, você que gosta de orar, quer orar com a gente, você pode estar orando. Depois de amanhã, estarei orando novamente, das 9 às 10 da manhã, no canal Direto com Deus, que é o canal de oração da Igreja Pentecostal Deus e Amor, tá bom? Então, meus irmãos queridos, nós terminamos também uma campanha ontem, 6 horas da tarde. Estávamos orando meia-noite, 3 horas da manhã, 6 horas da manhã, meio-dia e 6 horas da tarde, Agora nós iniciaremos outra campanha segunda-feira, E eu creio que talvez eu até transmita essa campanha, nesses horários, para ajudar vocês, tá bom? Vamos ver se der tudo certo. Meus queridos irmãos, sejam todos bem-vindos, tá bom? Nós vamos para a palavra agora. Deus abençoe a irmã Zoleide, irmã Rosângela. Quem está aparecendo para mim aí, tem gente que não está aparecendo, mas Deus abençoe também. Mateus capítulo 12. A palavra tem como título aqui na minha Bíblia, Porque às vezes tem traduções diferentes, vai estar outra coisa, talvez não tenha o título, mas aqui está assim: Jesus é o Senhor do sábado. Naquele tempo passou Jesus pelas searas em um sábado. Então seus discípulos, tendo fome, começaram a colher espigas e a comer. Os fariseus, vendo isto, disseram-lhe: eis que os teus discípulos fazem o que não é lícito fazer num sábado. Ele, porém, lhes disse: não tendes lido o que fez Davi quando teve fome, ele
e os que com ele estavam? Como entrou na casa de Deus e comeu os pães da preposição, que não lhe era lícito comer, nem aos que com ele estavam, mas só os sacerdotes? Ou não tens lido na lei que, aos sábados, os sacerdotes no templo violam o sábado e ficam sem culpa? Pois eu vos digo que está aqui quem é maior do que o templo. Mas se vós soubesseis o que significa misericórdia eu quero e não sacrifício, não condenaríeis os inocentes, porque o Filho do Homem até do sábado é Senhor. Portanto, dali chegou a sinagoga deles, e estava ali um homem que tinha uma das mãos mirrada. E eles, para o acusarem, o interrogaram, dizendo: é lícito curar nos sábados? Ele lhes disse: qual dentre vós será o homem que, tendo uma ovelha, se num sábado ela cair numa cova, não lançará a mão dela e a levantará? Pois quanto mais vale um homem do que uma ovelha? E por consequência, lícito fazer o bem. É por consequência lícito fazer o bem nos sábados? Então disse aquele homem: estende a tua mão. Ele a estendeu e ficou sã como a outra. Os fariseus, tendo saído, formaram um conselho contra ele para o matarem. Olha aí, só de você estar ouvindo aqui, prestando atenção nessa palavra, nesse texto que está sendo lido, você já está se alimentando da palavra de Deus. E esse alimento é muito importante, né, para a nossa alma, para a nossa vida espiritual. Irmãos, a Bíblia diz que nós temos que estar com a nossa casa sobre a rocha, né? E a nossa casa, nisso, o que quer dizer? Nós temos que viver a palavra de Deus, nós temos que estar alicerçado na palavra de Deus, não é em revelação, em profetas, em pessoas. Bom, vamos voltar para o texto? Aqui está falando que Jesus é o Senhor do sábado. Veja bem que um pouquinho antes, no capítulo 11, versículo 28, fala: vinde a mim, cansados, oprimidos, eu vos aliviarei. E aí depois vai falar na parte B, do versículo 29, e encontrareis descanso para as vossas almas. Jesus está falando o quê? De descanso. Nós sabemos que o nosso descanso, nós descansamos, nós cristãos, não é num dia de sábado que nós descansamos. Nós descansamos em um homem. E esse homem é Jesus Cristo. Ele é o descanso que a nossa alma precisa. Bom, aqui diz que aqui tá contando, Mateus está contando a história, né, o que aconteceu naquela época. Ele diz que Jesus passou pelas searas, que era um campo de cereais, né, de trigo ou de cevada, e era um dia de sábado. Era justamente num sábado. E a gente sabe que pela lei que foi dada a Moisés, no sábado, o povo judeu, né, tinha que guardar o sábado, certo? Tinha que guardar o sábado. Se você ler Êxodo 31, 16. E tem outros versículos também que fala sobre a guarda do sábado. Mas o sábado era o quê? Era um sinal, né, uma aliança entre Deus e o povo de Israel. Era um sinal entre Deus e o povo de Israel. Não tinha nada a ver com a gente, nós que somos gentios, nós que somos estrangeiros, né? Vamos pôr assim, estrangeiro, porque a gente não pertence ao povo de Israel, somos outro povo, né? Então essa lei não foi dada para nós. Essa lei foi dada para o povo judeu, especificamente para eles. Então nós não temos que guardar o sábado. E outra coisa, nós não temos que guardar o sábado porque até então esse mandamento não se repete no Novo Testamento. Pode ir lá no Novo Testamento que se repete os outros mandamentos, porém o sábado, tá lá escrito o quê? Não tem nada sobre o sábado que está dizendo, olha, você tem que guardar o dia de sábado, né? Por quê? Porque o nosso descanso é Jesus. Não é, nós não descansamos em um dia. Jesus veio, ele cumpriu a lei, ele é o nosso descanso. Bom, quando a Bíblia fala, mas Gênesis lá fala que no 7º dia o Senhor Deus descansou. Irmãos, se a gente for ler aqui, na verdade, o livro de Gênesis, vamos ver o que está escrito de verdade? Capítulo, deixa eu ver aqui. 1 e o versículo, ou melhor, 2 e o versículo
1 e 2. Vamos ler aqui? Olha o que diz, ó. Assim, os céus e a terra, todo o seu exército foram acabados, e havendo Deus acabado no dia 7º a obra que fizera, descansou no 7º dia de toda a sua obra que tinha feito. Bom, que descanso que é esse aqui? Porque Deus não cansa, irmãos. Deus não se cansa. Pode ir lá no livro de Isaías, no 40, que você vai ver que Deus não se cansa e nem se fatiga. Deus não está descansando aqui no sentido de cansado, ele ficou cansado e aí ele foi descansar. Não, aqui quer dizer que ele terminou a sua obra, tá? Ele terminou tudo no dia 7º. Mas aqui também não tem nenhum mandamento, né, antes da lei, falando que deveria ser guardado o sábado, tá? Tá dizendo só que Deus acabou a sua obra. Deus terminou no dia 7º a sua obra. Ele não estava descansando porque estava cansado. Isso quer dizer que Deus terminou a sua obra. Se a gente for ver em outros versículos, há um versículo que diz assim, Jesus está falando assim, ó, meu pai trabalha até agora, eu trabalho também, tá? O pai trabalha até agora, eu também trabalho. Mas o pai trabalha, como assim? Deus trabalha? Claro que sim. Deus trabalha sustentando todo o universo. Deus trabalha, a todo momento ele está trabalhando. A Bíblia diz que ele trabalha em favor daqueles que nele esperam e nele confia. Então o Senhor está trabalhando a todo momento, irmãos, em nosso favor. E o Senhor Jesus também fala, eu também trabalho. Meu pai trabalha, eu sigo, né, o modelo do meu pai, o exemplo dele, eu também trabalho, né? E afinal eles são Deus, né? Ele é Deus, amém? Deus trabalha. Daqui a pouco nós vamos ler outros versículos. Deixa eu ver aqui se tem aqui. Eu queria ver um versículo aqui, mas eu não sei se eu cheguei a anotar esse versículo, gente. Ah, tá. É João 5,17. Abra a sua Bíblia comigo aí, no livro de João 5,17. João, Evangelho de João 5,17. Olha o que diz aqui, ó. Jesus respondeu, meu pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Olha aí, meus irmãos. Que tremendo. Olha o versículo 16, ó. Por esta causa os judeus perseguiam a Jesus e procuravam matá-lo, porque fazia estas coisas no sábado. E aí Jesus respondeu, meu pai trabalha até agora, no dia de sábado. E eu também trabalho. Meu pai está trabalhando agora, é sábado. Mas ele está trabalhando, eu também trabalho no dia de sábado. Olha aí. Que tremendo, hein? Agora voltando para o texto. Então, irmãos, como eu disse, né, o sábado, ele é um sinal entre Deus e Israel. Tá lá em Êxodo 31:16, como eu disse para vocês, né? E temos outros. Gálatas 4, 9 ao 11. Ali vai falar que tem gente que guarda dias, meses, né? Mas isso tudo são mandamentos fracos e pobres, né? Diz a palavra de Deus, tá? São rudimentos fracos, diz a palavra do Senhor. Então, quem deveria guardar, na verdade, o sábado era o povo judeu, tá? Nós, nada disso, não tem esse mandamento para nós. E no Novo Testamento não há uma repetição, então nós não temos que guardar o dia de sábado, amém? Voltando aqui, vamos continuar lendo, né? Só dei uma pincelada sobre o sábado aí. Então os discípulos eram os seguidores de Jesus, aqueles que deixaram tudo, né, para poder seguir o Senhor Jesus, que renunciaram a si mesmo. Porque como que eu vou chamar alguém de discípulo, seguidor de Jesus, se ele não renunciou a pecado nenhum? Se ele não deixou para trás nenhum tipo de pecado, né? Então aqueles que deixaram o mundo, o pecado, renunciaram a si mesmo, tomaram a sua cruz, essas pessoas são consideradas discípulos de Jesus. Olha, tendo fome, os discípulos tiveram fome e começaram a colher espigas e a comer. Isso era um dia de sábado. Havia até um mandamento, né, naquela época, que quando você estivesse passando pelo campo de alguém, estivesse com fome, você não poderia meter a foice, né, ali nas espigas, mas pegar com as mãos as espigas e comer, a pessoa, né, não tinha pecado nenhum. Eu quero até ler um versículo aqui, deixa eu ver se ele está aqui também, Deuteronômio 23, 25.
Olha aí para você ver. Deuteronômio 23. Peraí. 23, 25. A palavra de Deus, ela diz assim, ó. Quando entrares na seara, ou seja, no campo, né, de cereal do teu próximo, com a tua mão arrancarás as espigas, porém não porás a foice na seara do teu próximo. Então aqui tinha uma lei, certo? Havia uma lei no Antigo Testamento, que quando a pessoa passasse, entrasse no campo de alguém, e ela tivesse fome, né? A pessoa poderia arrancar com a sua mão a espiga lá e comer, mas não poderia meter a foice, porque ela estaria saindo fora da palavra de Deus, da lei de Deus, certo? Então, os discípulos aqui, gente, eles não estavam fora da lei de Deus, né? E aqui vai dizer assim, ó, e os fariseus, quem eram os fariseus? Os fariseus eram um grupo de judeus que estudavam a Torá, tá? Era um grupo de judeus. Era considerado uma seita, né? Irmão Sebastião tá dizendo que eu estava sumida. Eu apareço aqui de vez em quando, quarta-feira, sempre eu tô aparecendo aqui, irmão. Tô lá no canal Direto com Deus, né? Orando um dia sim, um dia não. Daqui eu dei uma sumida, mas eu venho de vez em quando. Amém? Vamos lá. Os fariseus, vendo isto, disseram-lhe: eis que os teus discípulos fazem o que não é lícito fazer num sábado. Ele, porém, lhes disse: não tendes lido o que fez Davi, quando teve fome e os que com ele estavam? Você esqueceu? Até parece que vocês deu uma amnésia aí, né? Acho que vocês deve ter surgido um esquecimento, deu um lapso, porque vocês esqueceram o que está escrito lá em Samuel. Se não me falha a memória, 1 Samuel 21, deixa eu ver aqui, onde fala que Davi ele foi a Nob, né? Ó, é isso mesmo. 1 Samuel capítulo 21. Se vocês quiserem acompanhar, lá fala assim que Davi, conta a história de Davi. Que Davi estava fugindo de Saul, do rei Saul. E ele vai para a terra de Nob. Chegando ali, meus irmãos, ele se encontra com o sacerdote Aimeleque. E aí, chegando ali, meus irmãos, Davi está com fome. Davi está com fome. É o que o Senhor Jesus está dizendo aqui, ó. Olha, Jesus está usando a palavra, a espada do Espírito. Ele está pregando o que está na Escritura. Ele está falando, lembrando aos fariseus que tem um texto bíblico lá em 1 Samuel, capítulo 21, que fala sobre o que aconteceu, o que Davi fez. Vocês não têm lido a Bíblia, não, a Escritura? Até parece que vocês esqueceram o que está escrito lá, o que Davi fez, né? Era um sábado e Davi foi lá. Chegou lá e ele falou assim, olha, vocês têm alguma coisa para comer aí? E o sacerdote respondeu, olha, nós só temos os pães da preposição, né? Que eram os pães que eles colocavam em cima de uma mesa, certo? Aqueles 12 pães representavam as 12 tribos de Israel, né? E eram colocados em fileira de 6 e 6 sobre aquela mesa. Ficava ali, né? E depois, chegava no sábado, eles recolhiam, tiravam aquele pão antigo e colocavam pães fresquinhos novamente, fileira de 6 em 6, né? E ali estava mostrando o quê? A relação entre Deus e Israel. Israel diante da presença do Senhor. Mesa da preposição, a mesa da presença, a mesa da comunhão, tá? Então, para quem não sabe, essa mesa simbolizava isso. A presença, a comunhão, relação entre Deus e Israel, né? Era tipo uma espécie de um memorial, tá bom? Então, irmãos, Davi foi lá, falou, olha, você não tem uns 5 pães aí para me comer, não? Aí o sacerdote Aimeleque pegou os pães e falou assim, olha, vocês entraram, mulheres, se vocês não entraram, mulheres, por esses dias, vocês podem comer dos pães, tá? E aí ele falou, não, nós nem né, não entramos a mulheres não, já tem uns par de dias aí que a gente não entra as mulheres. Então tá bom, então vocês podem comer, pode matar a fome de vocês. Então Jesus está pregando aqui, ó. Vocês não lembram o que Davi fez quando ele teve fome? Ele foi lá, né? E comeu dos pães que só o sacerdote podia comer, né? Os pães sagrados, né? Depois que tirava o antigo, o sacerdote podia comer o antigo, né? E
eles colocavam os pães fresquinhos lá novamente. Então, ele falou aqui, ó, como entrou na casa de Deus, comeu os pães da preposição, que não lhe era lícito comer, nem os que com ele estavam, mas só os sacerdotes? Não tendes lido na lei que ao sábado os sacerdotes no templo violam o sábado e ficam sem culpa? Olha aí, meus irmãos, né? Pois eu vos digo que está aqui quem é maior do que o templo. Mas se vós soubesses o que significa misericórdia eu quero e não sacrifício, amém? Não condenarias os inocentes, né? Porque o Filho do Homem até do sábado, ele é o Senhor. Olha que tremendo, né, irmãos? Meu Deus. Imagina, aqui, meus irmãos, Jesus, ele quer mostrar o quê? Que uma alma, que uma vida tem muito valor. As pessoas ali, até quando ele fala, né, cada um, quando vê a sua ovelha lá, cai numa cova no dia de sábado, você vai lá, você tira o seu animal. Será que uma alma não vale mais do que um animal para vocês, não? Né? Então, o povo estava tão preocupado com uma regra, mas não tinha o quê? Misericórdia, amor, as almas perdidas, né? As pessoas que necessitavam de ajuda, do evangelho, que não eram salvas, né? Então, o Senhor está dizendo aqui, ó, misericórdia eu quero. Não adianta, meus irmãos, nós sermos aquela pessoa religiosa e a gente não ter amor de Deus no coração. A gente tem sim. Jesus nunca falou assim, ó, não precisa de dar o dízimo, não precisa de jejuar. Quando os fariseus, ele falou assim, ó, vocês dão dízimo, vocês jejuam, mas vocês omitem o mais importante da lei, que é a fé, a misericórdia e a justiça, né? Então, ele não falou que não era para dar dízimo, nem era para parar de jejuar. Ele falou, vocês têm que fazer isso, mas também tem que ter amor. Vocês têm que ter amor, vocês têm que crer que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Está lá em Mateus 23, né? E aqui Jesus está falando sobre a questão da misericórdia, né? Quantas pessoas não têm o amor de Deus no seu coração? Quantas pessoas não têm o perdão para dar? Quantas pessoas não têm fé, não crê que Jesus é o Filho de Deus? Então não é a bondade, não é o que ele está fazendo, as obras que ele está fazendo que vai salvar ele. Porque a salvação não é pela obra, para que ninguém se glorie, é pela graça, mediante a nossa fé em Jesus Cristo, né? Então o Senhor quer o quê? Aqui é capítulo 12 de Mateus, irmã Márcia Ferreira, amém? Nós estamos lendo Mateus, capítulo 12, amém? Então, só olha aí para vocês verem, né? O Senhor Jesus, irmãos, ele rejeitava o quê? O mau uso da lei. O povo fazia mau uso da lei, né? É isso aí que ele rejeitava, tá bom? Deixa eu ver aqui. Peraí. Onde tá aqui? E isso, ele queria ensinar o quê? Que as pessoas eram mais importantes do que a regra, né? Que a alma de uma pessoa tinha muito, muito, muito mais valor, né? E as pessoas não davam valor à vida, à alma das pessoas, né? Então ele está dizendo, misericórdia quero e não sacrifício. Aí aqui, gente, ó, partindo dali, ele chegou à sinagoga. A sinagoga era um lugar onde os judeus se reuniam para estudar a Torá. O que era a Torá? A Escritura, a Bíblia. A Bíblia que hoje nós temos. Só que aí era só o Antigo Testamento. Não existia ainda o Novo Testamento, né? Foi escrito depois, bem depois, né? Bom, e aqui estava ali um homem que tinha o quê? Uma mão mirrada. Era sábado, lembra que era dia de sábado, mas o Senhor é Senhor do sábado. E esse homem estava com a mão mirrada. O que é mão mirrada? Ressequido, uma mão seca, uma mão que não produz, que não tem como produzir nada, né? Porque ela está seca, ela está como se toda torta, uma mão que não tem movimento nenhum, né? E ali estava esse homem. E a palavra de Deus diz que quando Jesus viu aquele homem lá, ele disse assim, ó, estende a tua mão. Quando ele disse estende a tua mão, aquele homem não pensou duas vezes, ele estendeu a sua mão. Ele obedeceu, ele creu, né? E ele estendeu a sua mão. E quando ele obedece e quando ele crê, sabe o que acontece? A mão dele é restaurada como a outra mão, tá? Então lembra aí, Jesus, ele é o Deus que restaura aquilo que está seco. Ele dá vida, ele restaura aquilo que está ressequido. Tem gente que não está conseguindo produzir,
Nada. Mas o Senhor Deus é aquele que restaura, é aquele que faz produzir, né? Aquele que tira a esterilidade, aquele que tira a sequidão, aquele que molha a terra seca, né? Que faz o ventre estéril produzir, gerar filhos. Esse Deus é o Deus da restauração. Então não sei, né? Se tem alguém nessa tarde que está precisando de uma restauração na sua vida. Jesus pode operar essa restauração na sua vida. Amém? E aqui diz que os fariseus, tendo saído, formaram um conselho contra ele para o matarem. Sempre haverá, né, meus irmãos, a perseguição contra aqueles que procuram realizar a vontade de Deus, tá? E a gente vê isso nos nossos dias, quantas pessoas passando perseguição. Assim como Jesus queriam matá-lo, muita gente querendo matar aqueles que entrega, que prega, que leva a verdade, a semente da verdade do Senhor. Nós estamos vivendo tempos difíceis, meus irmãos, aonde cada dia que passa está ficando mais difícil. Nós vemos aí quantas pessoas, assim como os fariseus faziam mau uso da lei, né? Porque a lei não proibia o uso do pão em emergência, tá? A lei não proibia. Então, eles faziam mau uso da lei. Hoje também há pessoas fazendo mau uso o quê? Da internet, tá? As pessoas estão usando o evangelho para ganhar dinheiro, né? Há muitos escândalos. Só que a gente não vai olhar para isso, jamais. A gente olha para Jesus, o autor e consumador da nossa fé em Cristo, obedecendo Hebreus 12:2. Se nós for olhar para os outros, nós vamos estar desobedecendo a palavra de Deus, né? Então nós temos que olhar para Jesus e não deixar nós o quê? Nos contaminarmos, né? Nós não podemos ser Maria vai com as outras. Porque fulano está fazendo, eu vou fazer também, porque é grande, porque tem título, porque é pastor, porque é presbítero, está fazendo isso, eu também vou fazer. Não, a gente não pode ser Maria vai com as outras. Nós temos que estar com aqueles que com coração puro invocam ao Senhor. Nós temos que andar em santidade. O que é ser santo? É ser separado, é ser diferente. E tem muita gente querendo se igualar, tornar-se igual, fazer o que os outros fazem, né? E a gente não pode desviar da verdade. Irmão, tem gente que aceitou Jesus, mas quer ir pelo caminho largo. Só que o caminho largo, espaçoso, ele conduz ao abismo, à perdição. Tem gente que esquece disso, da passagem bíblica de Mateus capítulo 7, versículo 13 a seguir. Amém? Nós temos que entrar pela porta, aceitar Jesus e andar no caminho estreito. Porque é o caminho estreito, irmão, que você acha difícil andar por ele, é esse que vai te levar para o céu e a vida eterna. Mas a gente quer a facilidade, quer fazer o que os outros estão. Vai para a praia, todo mundo lá seminu, que agora virou moda, né, irmãos? Tudo agora é normal. É pecado você ir numa praia que não tem ninguém ali, nu, seminu. Se você vai ver só o mar, né, vai com a tua família e vai de roupa, né, vai de uma roupa mais leve, mas vai na doutrina, sem problema nenhum. Mas agora você enfiar no meio dos ímpios, onde está todo mundo seminu, nu, meu irmão, né? A gente tem que evitar certas coisas. Amém? Deixar de dar escândalo para a obra de Deus. Mas agora tudo é normal. É normal enfiar no meio dos ímpios, estar no meio das pessoas nuas, seminuas. É normal agora. Nós temos que ter cautela, nós temos que ser prudente, né? Estar atento aos perigos. Ser prudente é estar atento aos perigos. A Bíblia fala de Davi. Davi, ele conduzia-se com prudência a sua vida, né? Mais ou menos umas 4 vezes a Bíblia fala que ele conduzia a sua vida com prudência. E quer dizer, ele estava atento aos perigos, irmãos. Ele agia com sabedoria, né? Com discernimento. Ele consultava o Senhor antes de fazer qualquer coisa. Eu me lembro dele quando ele foi para poder, ali na cidade de Keila, né? Porque os filisteus estavam pelejando contra Keila, que era uma cidade, não era uma pessoa. Keila era uma cidade. E os filisteus vieram pelejar. A palavra de Deus diz que Davi, ele consultou ao Senhor por 2 vezes, para poder ir lá, né? Senhor, o Senhor vai entregar a mesma vitória? É para nós ir, nós podemos ir, o Senhor vai conosco? Amém, Deus respondeu Davi, né? Agora, quando ele fica sabendo que Saul está vindo contra ele, para poder pegar ele, né? Nós vemos que ele consulta a Deus 4 vezes. Davi consultou a Deus 4 vezes, irmãos. Olha, ele não fez nada. Ele estava lá em Keila,
E aí Saul falou, opa, tá do jeitinho que eu quero. Ele tá lá cercado dentro de portões, a gente vai pegar ele lá de boa, né? Só que aí Davi foi alertado e Davi pegou e buscou o Senhor. Saul vai descer, Senhor? Ele vai vir ou ele não vai vir? Não, ele vai descer. Senhor, o povo de Keila vai me entregar nas mãos de Saul? Vai, te entregarão. Vixe, misericórdia, então tem que sair daqui correndo. Eu tenho que sair daqui, eu tenho que dar um jeito. Amém? O Senhor avisou, ele buscou o Senhor, consultou a Deus. Então, ele estava atento aos perigos. Ele conduzia a sua vida com prudência. E a gente também tem que ter prudência, tomar cuidado, né? Às vezes pessoas, eu posso ir para uma academia? Irmãos, cuidado, tenha cuidado. Se você vê que o ambiente não dá para você, não vai dar uma de Superman, de supermulher, achando que não vai cair porque você ora, jejua, porque, meu irmão, você cai se você não vigiar. A palavra de Deus, por isso que fala, orai e vigiai. Oração e vigilância andam juntas, andam juntos. Não é separado, não. Eu tô orando, pronto, acabou, já tô forte, eu vou ver. Se você não vigiar, você perde tudo o que você conquistou na oração. Não adianta você orar, jejuar, se você não vigiar, o diabo te pega. É isso que acontece. E tem muito crente achando que tá fortinho, tá fraquinho, irmão. A carne da gente é fraca. Foi Jesus quem falou, a carne é fraca. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então não brinque por aí, não fica aí dando um de mocinho forte, de mocinha forte, porque, irmão, forte é somente Deus em nossas vidas, né? Não, a gente pode cair, né? Então vamos tomar cuidado, meus irmãos. O que tem de pessoas fracas na fé, desanimados, que vão na igreja só de vez em quando, oram uma vez no mês, ou só dentro da igreja, pega na Bíblia só quando está dentro da igreja, não tem um devocional, não tem uma vida de oração, não meditam na palavra de Deus todos os dias, não se alimentam todos os dias e por isso estão fracos, raquíticos, passam horas e horas na rede social se alimentando, ouvindo coisas desnecessárias que não convêm ao servo de Deus, porque agora é normal você ver os crentes postando no seu status modinhas, musiquinhas mundanas, posta uma foto e põe uma musiquinha mundana no fundo, né? Por exemplo, está na moda agora, aquele negócio de piro, liro, sei lá o que, baby, né? E é uma coisa mundana. Não tem nada de cristão. Mas o povo vai aderir na moda. Porque o fulano postou uma foto com a musiquinha lá. Parece que é inofensivo, né? Mas isso você não imagina a opressão que traz para a sua vida. Isso é um portal aberto para o diabo entrar na sua vida, lutar contra a sua fé, tirar a sua força. Então hoje está tudo normal, irmão. O crente com a musiquinha mundana no fundo da sua postagem, né? Um toquezinho mundano, né? Toma cuidado com isso, irmão, porque isso é que vai tirando a sua força pouco a pouco, vai te esfriando. Quando pensa que não, você está desviado da igreja, ou até mesmo dentro da igreja está desviado. Quantas pessoas não precisam sair fora da igreja, não? Tem crente desviado dentro da igreja, né? Mas por quê, irmãos? São as coisas que nós estamos colocando diante dos nossos olhos, estamos ouvindo, ou até mesmo falando, palavras que estão saindo da nossa boca, isso está indo para o nosso coração, nos contaminando, nos enfraquecendo e tornando o quê? O nosso corpo tenebroso. Nós estamos ficando com o nosso corpo sem iluminação. Mas quando a gente vê coisa boa, ouve coisas que edificam e falamos coisas que edificam, automaticamente nosso corpo será o quê? Iluminado, terá luz, diz a Bíblia Sagrada. É só você em Mateus capítulo 6, 22, a seguir a candeia, a lâmpada, a lamparina do nosso corpo são os nossos olhos, né? Se o olho for bom, terá luz, se for mal, será tenebroso, entendeu? Então, irmãos, tome muito cuidado, cuide bem da sua vida espiritual, da sua saúde espiritual, né? Nós temos que nos alimentar com a palavra, viver a palavra de Deus, para que o inimigo não venha conseguir nos atingir, tá? Nós precisamos proteger o nosso coração. Dessa palavra eu já pulei, né? Já pulei para outra. Mas é a palavra que Deus está colocando aqui nessa tarde para você ouvir, para você estar atento, ser prudente, cuidado, porque o inimigo não está brincando, ele sabe que resta pouco tempo e ele está querendo, ele está tentando uma forma, uma estratégia para poder derrubar e tirar o poder do povo de Deus, né? Então, ele é estrategista. Agora está usando os escândalos na internet,
para poder abater a fé do povo, ninguém querer ir para a igreja, saber de crente. O inimigo, ele é estrategista, meu irmão. Ele não está querendo matar a crente, ele está querendo escandalizar os crentes. Né? Que ele vê que ele ganha ibope com isso. Ele ganha curtida com isso. Ele ganha seguidores de canais com isso. Né? Pessoas adoradores da mentira. Adoradores de ver bomba na internet. Né? Pessoas que gostam disso. O inimigo sabe de tudo isso. Né? E ele preparou tudo isso para lucrar para o reino das trevas. E a gente precisa ser prudente nisso daí, irmão. A gente precisa ser prudente, nos policiar, tomar cuidado, né? Tudo que a gente vai curtindo, tudo que a gente vai ouvindo, tudo que a gente vai vendo, né? Se não for para ver a palavra, ouvir um hino de louvor que edifica, porque também não é qualquer hino que você vai ouvindo também não. O tanto de hino que é só para mexer com o ego do ser humano, esses a gente tem que descartar. Hinos que não exaltam a pessoa de Deus. Louvor é para louvar a Deus, não é para louvar o homem, não é para ficar cantando músicas românticas, hinos românticos, que nem Deus não fala, né? Nem a palavra de Deus, versículos bíblicos contém na letra do hino. Então vamos fugir de tudo isso, porque tem até pessoas que mexem aí com coisas malignas, que estão ouvindo os hinos das igrejas porque não lhe fazem mal, não lhe incomodam. Por quê? Porque não fala em Deus. No conteúdo ali é um conteúdo que deixa a pessoa vazia, deixa a pessoa oprimida, né? Então o inimigo, tem pessoas malignas que estão ouvindo esses hinos que não incomodam o reino das trevas, né? E tem pessoas crentes que não incomodam mais a Satanás, tá, irmãos? Porque eles estão fazendo a vontade do diabo, estão virando crente mundano, né? Crente igualzinho o mundo, tudo que o mundo faz, ele pega, ele vai fazer, ele quer fazer, ele absorve também. Né? E nós temos que ser diferente. Não esqueça que nós, cristãos, nós temos que ser diferente. Talvez essa palavra pode doer para alguns podem achar ruim, e pode até mudar de canal, pode até mudar de live, pode ir para outra página de Facebook, porque essa palavra que eu não queria ouvir, e tem gente deixando de ir para a igreja, por quê? Porque não quer ouvir a palavra de Deus que Deus quer falar, o que ele precisa. Na internet a gente ouve o que a gente quer ouvir, não é verdade? A gente vai lá e fala, eu quero ouvir este pregador, porque está pregando o que eu quero, é isso daí que eu preciso, mas na verdade não é o que você precisa, é o que você quer ouvir, tá? Agora, o que você precisa ouvir é lá na igreja que Deus vai falar, que Deus vai usar o vaso, Deus vai usar o profeta para poder pregar, né? E tem gente fugindo da igreja e ficando preso à rede social. Tem crente que está seguindo homens na internet que falam mentiras, palavras persuasivas, palavras distorcidas da Bíblia, e muita gente acreditando, em vez de ler isso aqui, ó. A Bíblia, né? A Bíblia, a palavra de Deus inerrante, a palavra de Deus que não falha. Tem gente que deixa de ler isso daqui para ficar ouvindo pregador na internet, até mesmo montando os teus sermões para poder pregar. Então tome cuidado, irmãos. Não fica na internet só. A gente tem que ser que nem os bereanos, né? Os bereanos. Atos 17, 11. Que tudo que as pessoas pregavam, eles iam na Bíblia para ver se o que estava pregando. E olha que era Paulo pregando, hein? Não era nem para desconfiar, pensar mal de Paulo. Não, esse homem, isso aí prega a verdade. Isso daí, ó, nem na Bíblia eu não vou olhar, mas era Paulo, mesmo que era Paulo, o povo tá lá. Pera aí, deixa eu ver se o que ele está pregando está na Escritura. Deixa eu ver se está certo. Amém? Senão eu não vou receber mesmo, eu vou jogar no latão de lixo. Então, meus irmãos, vamos ser prudentes. A Bíblia fala, sede simples como as pombas e prudentes como as serpentes. Então é nisso daí, atento, esteja atento aos perigos, né? Cuidado, cuidado, a internet, ela pode ser boa por um lado, mas é perigosa por outro lado. A rede social é perigosa por outro lado. Tome cuidado, cuide para você não fazer mau uso disso daí, né? Usar e acabar servindo para a tua própria, o quê? Perdição. Muita gente, o seu olho, a sua boca, o seu ouvido vai levar para o inferno. Viu, irmãos? E é isso daí. Porque, olha, a Bíblia fala o quê lá em Marcos 9,47? Se o teu olho te escandalizar, arranca e atira para longe de ti. Quase que Sansão perde o quê? A sua salvação. Ele perdeu a vida por causa do quê? Olho. Quando ele foi em Tina, o que ele viu lá? Uma mulher. Ela me agrada os meus olhos, ela agrada os meus olhos, eu quero me casar com ela. O que fez ele casar com uma estrangeira? Que não deixou ele casar com a moça do povo dele que serviu o mesmo Deus que ele. Foi casar logo com um estrangeiro. O que levou? O seu olho.
Olhou para a aparência, foi olhar, olha aí. Cuidado que o teu olho pode levar você para o inferno, irmão. Talvez você está olhando pornografia, olhando a vida dos outros na internet, olhando a vida dos outros dentro da igreja, em vez de olhar para Deus, olhar para a palavra de Deus e adorar o Senhor com sinceridade. Cuidado que o olho pode levar a gente para o abismo. Né? Dependendo do que você põe diante dos teus olhos, isso pode acabar com a sua vida. Davi falou no Salmo 101, verso 3, não porei coisa má diante dos meus olhos. Ele tinha compromisso com a palavra de Deus. Ele queria ter um compromisso com a palavra de Deus. Nós também devemos ter, né? Então, meus irmãos, cuidado, Sansão, por 3 vezes, olha o relacionamento dele só errado. Depois foi com a mulher de Gaza, a prostituta. Depois foi com a mulher de Soreque, que era da Lila, né? Então, veja bem, tudo porque agrada os meus olhos, agrada os meus olhos. Então, cuidado com os seus olhos. Por que Eva comeu do fruto? Porque ficou olhando o fruto lá e desejando o fruto, através do olho. Olha aí, meus irmãos, através do olho, a Eva está lá em Gênesis capítulo 2, olhando o fruto, e ela viu aquele fruto bonito, e ela cobiçou aquele fruto através do seu olhar. Então, cuidado que o olho pode levar a gente para o buraco. Através de um olhar, você pode perder a sua vida, pode perder a tua salvação, né? E do ouvir também. Às vezes a gente fica ouvindo coisas por aí, a gente pode se abater na fé. Cuidado, você fica ouvindo certos vídeos na internet falando da vida dos outros. Isso pode acabar com a sua fé, você morrer na fé. Eu conheço pessoas que pararam de ir para a igreja, de ficar ouvindo vídeo na internet, que só fala mal de igreja, mal dos outros. Foram se abatendo na fé até perder a fé e as forças de servir a Deus. Se não te edifica, se não acrescenta a tua fé, não ouça. A Bíblia diz que a fé vem através de ouvir a palavra de Deus. Quer a fé aumentada? Quer ser renovado na fé? Quer ter mais fé? Então ouça o quê? A palavra de Deus. Saia do meio das rodinhas dos escarnecedores, pessoas escarnecendo, falando mal dos outros. Porque isso aí só vai te fazer mal. Vai tornar o teu corpo tenebroso. Nós temos janelas no nosso corpo. A janela da alma, os olhos, o ouvido, a boca. É por onde entra coisas boas ou ruins e vai para o nosso coração. Então a gente tem que proteger o nosso coração. Cuidado que você olha, cuidado que você ouve, cuidado que você fala. Se você é uma pessoa que xinga, briga, falando palavrões, se você fica falando gíria, isso tudo vai trazer opressão para a tua vida e escuridão. Então, vamos cuidar das nossas palavras, tomar cuidado, ter domínio próprio, buscar o controle, para a gente não falar qualquer coisa, para a gente não ficar ouvindo qualquer coisa, nem olhando qualquer coisa. Tudo é lícito, mas nem tudo convém. 1 Coríntios 6,12, tá bom? Guarde essa palavra, Deus abençoe a tua vida, meus irmãos. Se tem alguém para aceitar Jesus ou reconciliar, coloca no comentário, eu quero, eu entrego a minha vida para Jesus, para você morar no céu. Aqui a gente está oferecendo, sabe o quê? Né? Dinheiro, né? Não estou te chamando, vamos para a igreja, ficar mais rico. Irmão, não. Igreja não é para isso, não. Tá? Vem que Deus vai te dar vitória, prosperidade, não sei o quê. Irmão, Deus abençoa a gente, Ele honra a fé da gente sim. A bênção nos segue sim. Mas não que o Senhor fique oferecendo isso daí, não. Ele quer te dar a salvação. Zaqueu, quando foi para a igreja, ou seja, eu falo igreja, ele foi para a presença de Deus, né? Zaqueu era rico, podre de rico, chefe dos publicanos, cobrador de imposto. Sabe o que ele fez quando ele se converteu, irmão? Ele deu metade dos bens dele para os pobres e restituiu 4 vezes mais a quem ele defraudou, tá? É como se ele tivesse ficado pobre, deu tudo, deu metade dos bens, deu 4 vezes mais, ficou pobre ali. Podemos dizer que ele ficou pobre. Agora tem gente que vai para a igreja e fica aí acreditando nesses profetas. Você vai ficar rico, vem para ser rico, vai ficar milionário, é porque não sei o quê. Ô, irmão, coisas antibíblicas estão pregando por aí, dá tanto, ensinando o povo a fazer barganha com o nosso Deus. Dá tanto que Deus vai te dar tanto. Para com isso, irmão. Jesus veio aqui para salvar a humanidade do seu pecado, sair do lamaçal fétido, amém? Do pecado. Jesus veio aqui para tirar da lama do pecado, irmão. Ele não veio aqui para tornar ninguém milionário, não. É certo que Deus supre as nossas necessidades. É certo que Ele cuida do lírio, Ele cuida da ave, de nós também, homens de pequena fé. É certo que Ele, meus irmãos, prepara tudo o que a gente precisa. Ele sabe que você precisa do pão. Ele sabe. Mas não que Jesus vai ficar, né? Olha só, irmãos. Reino de Deus não é isso que o povo está pregando por aí, não, meus irmãos.
Cuidado para você não ser enganado e depois você ainda se abate na fé, porque fica acreditando nesses profetas que prega aquilo que não está na Bíblia. Ai, é porque eu fui para a igreja achando que eu ia ficar rico, que eu ia ficar milionário, que a minha vida ia melhorar financeiramente. É atrás disso que você está indo para a igreja? Tem que correr atrás da sua salvação, da sua libertação. Jesus está vindo aí buscar a sua igreja. E nós temos que estar preparados para subir no arrebatamento da igreja, meus irmãos. E gente focado construindo o seu reino aqui nessa terra. Mas não tem tesouro lá no céu. Não ajuntou tesouro lá no céu até hoje. Então, irmãos, olha aí. Nosso alvo é o céu. Tem gente que esqueceu do céu. Não se fala mais do céu. Não tem desejo mais pelo céu. Não pensa mais no céu. O céu já não está no coração dele. Está o mundo, as coisas do mundo tomando conta do seu coração. Mas quem tiver com seu coração nessa terra aqui vai ficar para a grande tribulação. Se você quer o céu, deseja o céu de verdade, coloque o teu coração no céu, nas coisas de cima e não nas coisas dessa terra. Essa é a palavra do Senhor para você nessa tarde. Amém? Então, se você quer o céu, pare de olhar para quem está pecando, para quem está dando escândalo, para quem está andando errado e olha para Jesus. E siga na presença de Deus, andando conforme a palavra de Deus você. Se fulano está errado, amém, é salvação individual, cada um vai ter que prestar conta com Deus. Nós não temos que ficar olhando e falando mal dele, não. Está na mão de Deus, cada um escolhe o que quer para a sua vida e aonde quer passar a eternidade. Cada um escolhe, meu irmão. Nós não temos que ficar perdendo tempo da nossa vida falando mal, falando do pecado alheio. A Bíblia manda examinar nós mesmos e depois coma deste pão e beba deste cálice. É o que o crente, é o que nós temos que fazer. Mas a gente está fazendo tudo o contrário da palavra do Senhor. Tem até aquele que fala, Deus vai peneirar, vai passar o pente fino na igreja. Que Deus? Deus, Jesus veio para salvar, irmão. Jesus quer salvar, quer ver a igreja cheia. Ele não quer tirar a gente da igreja, passar pente fino, sacudir figueira, não. Amém? Jesus quer salvar almas. Tanta gente pregando que não é bíblico, falando que é errado, que é distorcido, distorcendo a palavra de Deus. Por quê? Porque aprende na internet. Pregador fulano pregou isso, eu vou pregar também. Mas não fala o que a Bíblia diz, o que a Bíblia fala. Por que não lê a Bíblia? Olha aí, né? Então tá aí, irmãos, a palavra do Senhor. Deus te abençoe, eu vou ficando por aqui, tá? Orem por mim que eu estou orando por vocês, amém? Paz do Senhor, gente, a paz de Cristo. Fica com Deus.